temos agora mais um convidado aqui no Jornal da Manhã. As tropas russas continuam avançando para a Ucrânia. Está conosco, gentilmente nos atendendo, o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Bom dia, como vai? Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriano. Prazer conversar com vocês hoje, nesse dia que é histórico, trágico, mas que é importante porque nós vamos ver aí o que vai acontecer com o mundo nos próximos anos. Pois é. Bom, professor, nas últimas semanas o senhor também vinha conversando muito conosco, falando sobre, inicialmente, essa guerra de narrativas, de retórica, né, entre Vladimir Putin até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas acho que o que é importante pontuar, né, professor, que a Europa, depois de uma relativa tranquilidade de décadas, claro que com conflitos nos países bálticos, por exemplo, outros conflitos na dissolução da Iugoslávia, por exemplo, essa é uma incursão que deve ser considerada histórica. Não sabemos ainda a dimensão, não é, professor? Mas em que ponto essa incursão vai ser colocada na história e dependendo do passo que Putin der? Eu acho, Thiago, que você tem duas coisas importantes para lembrar nessa narrativa toda que a gente está vendo aí. Você tem a Rússia, como foi mencionado pelo Luca, que não se conforma, particularmente Putin, com o colapso do Império Soviético e com a perda de relevância que teve. A perda de relevância esta, inclusive, enfatizada por Barack Obama em 2014, quando disse que a Rússia era uma potência regional, o que deixou o Vladimir Putin extremamente nervoso e chateado com esse tipo de definição, porque ele acreditava e acredita ainda que a Rússia tem um papel importante, e o resultado todo foi que justamente a movimentação que nós vimos, de fato, retratou a relevância da Rússia e na sua capacidade de conseguir movimentar o continente. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas a segunda questão aí é justamente os legados da Guerra Fria, as relíquias da Guerra Fria, que nós ainda continuamos sentindo as heranças e os problemas que isso tem gerado. Até mesmo a questão da própria OTAN, que foi uma aliança feita para defender os países europeus contra a União Europeia, e o seu processo de expansão é o cerne de toda essa disputa, porque não houvesse ocorrido todo este processo de expansão e a constante ameaça, até mesmo a própria Rússia, nós não sabemos se Putin teria se comportado diferente. Professor, o dia de hoje, essa quinta-feira, deve ser decisivo para entender como vai prosseguir esse conflito. Antes de mais nada, deixa eu apresentar os nossos comentaristas conosco nessa manhã de quinta-feira. Diogo Schelp, bem-vindo. Cristina Grêmio também. Ricardo Salles, a repórter Beatriz Manfredini, está em contato com a gente também, acompanhando os desdobramentos do conflito no leste europeu. Como deve ser o dia de hoje, professor? A expectativa para saber se Vladimir Putin segue avançando e invadindo a Ucrânia e também os outros países, quais novas sanções devem ser impostas? Quais outros países devem se posicionar também? Eu acredito que a questão de sanções, elas podem funcionar temporariamente, mas não conseguirão aí efetivamente dissuadir Putin, porque existem vários momentos agora em que as sanções, veja, a Rússia vem em sanções desde 2014, então eu acredito que sanções não serão exclusivamente o que fará com que Putin seja persuadido a mudar de curso. A grande questão hoje é justamente a forma como as forças ucranianas revidarão os ataques que elas têm sofrido. Se o revide for forte, aí nós podemos ter justamente um processo de uma guerra que será extremamente sangrenta. Então, nós estamos justamente esperando para ver como é que vai ser este ajuste, como é que os russos vão se posicionar neste momento. Nós já vimos, e a imprensa nos diz que houve ataque por parte dos russos, agora resta saber qual será o tamanho da reação da Ucrânia para nós determinarmos mais ou menos o quão sangrenta essa batalha, essa guerra poderá ser. Professor Marcos Vinícius de Freitas, antes das perguntas dos nossos comentaristas, temos aqui o chamado da repórter Beatriz Manfredini, que está no consulado da Ucrânia em São Paulo. Quais as informações, Beatriz?
Tiago, a gente fala aqui do consulário honorário, né, da Ucrânia em São Paulo, fica aqui em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. No total, a Ucrânia mantém 3 consulados aqui no Brasil. Esse, então, aqui da cidade de São Paulo, também tem um na cidade de Paranaguá, no Paraná, e um na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O cônsul aqui de São Paulo, ele está em reunião neste momento, diz que está em diversas reuniões pela manhã, pedindo orientações para que o consulado possa soltar, né, para os brasileiros, e em breve ele pode vir aqui falar com a gente um pouquinho e dizer quais são as orientações. Até agora, o que a gente tem de orientação passadas pela Embaixada do Brasil em Kiev são as seguintes, foram orientações passadas agora durante a madrugada. Eles pediram para que os brasileiros que estejam na Ucrânia, eles sigam todas as orientações das autoridades locais, obedeçam às autoridades locais. Já para os brasileiros que estão em Kiev, aí tem uma orientação mais específica. A Embaixada do Brasil pede para que eles fiquem dentro de casa, com exceção de se ouvirem sirenes, e aí sim saiam de casa então e também sigam a orientação das autoridades locais, mas principalmente então neste momento para os brasileiros em Kiev, o pedido é para que fiquem dentro de casa. Essa orientação saiu agora pela madrugada, né? A Embaixada do Brasil em Kiev diz que vai continuar soltando orientações ao longo do dia. Depois desse início de manhã de reuniões, devemos ter novas orientações, mas ontem a Embaixada já tinha soltado um outro comunicado pedindo para que os brasileiros que estão nas províncias ucranianas Donetsk e Luhansk saíssem de lá sem demora. Então a gente fica nesse estado de atenção e prestando atenção, todas essas informações da Embaixada do Brasil em Kiev, elas estão sendo publicadas na página deles no Facebook, Tiago. Perfeito, a gente segue em contato, Beatriz, e inclusive agora há pouco, apesar dessa recomendação de que brasileiros que moram em Kiev fiquem em casa, a gente acompanhou imagens ao vivo da Ucrânia, muito trânsito, diversas pessoas, claro, deixando o país às pressas. Ricardo Salles, fique à vontade, é claro, para fazer perguntas para o professor Marcos Vinícius, também para o nosso correspondente na Europa que está aqui com a gente, o Luca Bassani, e também para comentar, é claro, o que está fazendo o Vladimir Putin e até onde ele vai. Pois é, bom dia a todos, bom dia, Marcos. Com relação a essas sanções, você acha que vai haver a extensão do pedido de sanções para que o Brasil eventualmente as faça e, havendo esse pedido dos países da OTAN para que o Brasil participe, se o Brasil deveria efetivamente, se chamado, fazer também essas sanções ao governo russo? Essa é uma pergunta muito importante, Ricardo, porque vai definir justamente o posicionamento do Brasil nessa questão. Eu acho que, nesse momento, o governo deveria analisar e ver qual é o interesse do Brasil no longo prazo no seu relacionamento com a Rússia. Nós fazemos parte do BRICS, temos aí agora tido a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia no sentido de solidificar o relacionamento, e eu acho que, neste momento, se o Brasil viesse justamente a fazer parte das sanções, a gente tem que verificar justamente o quanto que nós seríamos afetados, primeiro, se participássemos ou se não participássemos. É uma questão de avaliação da questão aí e da parceria que nós pretendemos estabelecer no longo prazo. Agora, é muito difícil quando você tem, quando o mundo fica nessas situações bipolares, é extremamente ruim para os países que são obrigados a se alinhar de um lado ou de outro, porque ao invés de evoluírem, a impressão que a gente tem é que o custo disso sempre pode ser muito alto à medida que governos vão e vêm, mas os estados ficam. Então, a questão da identificação do interesse é fundamental e entender que, identificado o interesse, você vai ter que ter aí um guarda-chuva para se proteger das críticas tanto de um lado como de outro. Bom, a gente continua girando os nossos comentaristas com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, foi da FAP e tem também uma cadeira na Universidade de Relações Exteriores da China. Bom, pergunta agora é de Diogo Schelp. Diogo. Professor, a gente percebe que a Rússia não se sentiu intimidada pelas ameaças de sanções. O Ocidente, os países como os Estados Unidos, a União Europeia, vem ameaçando essas sanções caso a Rússia avançasse com uma invasão. E, obviamente, isso está no cálculo do risco e do custo de Putin para fazer essa intervenção militar. Na declaração de ontem, quando ele anunciou, então, o que ele chamou de operação militar especial, ele usou a seguinte expressão, ele falou a seguinte frase:
Abre aspas, algumas palavras para aqueles que seriam tentados a intervir. A Rússia responderá imediatamente e você terá consequências que nunca teve antes em sua história. Putin conta com o seu arsenal nuclear como garantia de que não haverá uma intervenção de Estados Unidos, OTAN, diretamente nesse conflito na Ucrânia? Existe um princípio muito importante, que é o princípio de destruição mútua, não é? Você sabe que isto é um grande impeditivo para que as potências nuclearmente armadas lutem entre si, porque você sabe que uma pode infligir na outra um dano irreversível, um dano enorme, como nós vimos já com o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Então, o fato de você ter essa perspectiva de que um pode destruir o outro é justamente o que impede a utilização de armas nucleares. Agora, é sempre muito complicado, porque é o que nós sempre comentamos, né? Você sabe como uma guerra começa, às vezes você pode identificar o dia, a data e o horário em que aquilo começou, mas tudo que vem depois e o impacto que isso vai ter, nós só vamos saber quando eventualmente isso chegar ao fim. É muito parecido com a pandemia, parece que nunca termina, né? E aí quando chega ao fim você precisa ver o que aconteceu e qual é o impacto que você vai ter na ordem mundial depois disso. Agora, o presidente Putin, ele pode alegar isso porque ele tem armas nucleares e isso serve também como uma mensagem para qualquer outro país, particularmente os Estados Unidos. Se tiver algum interesse, ele está dizendo, olha, eu estou disposto a usar aquilo que eu tenho como arsenal. Cristina Grêmio. Cristina está com o microfone ligado, a gente não consegue te ouvir. Tá ligado, sim. Pronto, aqui. Agora sim, agora a gente ouve você. O probleminha parece que era por aqui. Professor, bom dia. Eu queria saber a sua opinião sobre a possível participação da OTAN nessa guerra que parece que iniciou na última madrugada com os ataques russos à Ucrânia. A Ucrânia estava sendo aceita, né? Estava no processo de inclusão na OTAN. Teria o apoio dos países da OTAN agora? Não, porque a OTAN tem um impeditivo, né? Muitos dirão que não é um impeditivo, mas é uma situação e é uma agravante, o fato de ter uma parte do seu território ocupada por um outro país. Não é? Se você pegar a região da Crimeia e também você ter aquela questão das duas repúblicas que se tornaram independentes, cuja independência foi reconhecida pelo Kremlin, você tem uma situação de instabilidade territorial e que colocaria a OTAN imediatamente numa situação de conflito com a própria Rússia. E pelo artigo 5º do Tratado da OTAN, que é aquele que diz que o ataque a um é considerado um ataque a todos, necessariamente você teria aí os 30 países da OTAN, imediatamente ao aceitarem a Ucrânia, se tornariam inimigos da Rússia e estariam em estado de guerra com a Rússia. Então, por essa razão, que todo o processo já vinha sendo dificultado e agora eu acredito que nessa situação e nessa atuação, basicamente Putin colocou uma pá de cal em qualquer desejo da Ucrânia de se tornar membro da OTAN, justamente por causa da presença, da invasão, dessa ocupação que ele está tendo, e justamente isso é o que vai ser um impeditivo para qualquer movimentação da Ucrânia em direção à OTAN. Bom, aqui nessa cobertura especial a gente está com o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. Professor, estamos então aqui na TV Jovem Pan News. Em 2 minutos a gente volta para a rádio, aí eu vou interromper o senhor, mas a Adriana segue fazendo a próxima pergunta. Adriana. Professor, o senhor já abriu a entrevista hoje falando sobre possíveis consequências, voltou a citar agora no último questionamento, sobre consequências que podem vir a perdurar anos em todo o mundo devido a esse conflito que a gente testemunha hoje. Quais seriam essas principais consequências, os principais países envolvidos nessa situação daqui para frente? Veja, no caso da Ucrânia, você pode ter aí um experimento do Putin de reabsorver a Ucrânia dentro daquilo que era a União Soviética e transformar a Ucrânia numa província. Então você pode passar aí por um processo de absorção da Ucrânia forçada nesse sentido, até porque no discurso que ele fez, aquele longo discurso que ele fez há alguns dias atrás, ele basicamente disse que a Ucrânia não tinha o direito de existir.
Então, você já começa por este processo de retomada de um conceito de império soviético. E o que nós observamos é que este império soviético, ele não leva em consideração as potências europeias, ele considera os países europeus ali como se fosse de uma segunda categoria e divide o mundo basicamente em três grandes jogadores, três grandes players internacionais: os Estados Unidos, a China e a própria Rússia, a partir de agora. Isso denota aí uma modificação do cenário global como nós conhecemos. Então, aquele mundo que a gente via, que era unipolar com os Estados Unidos, depois vira bipolar com a Rússia, com a União Soviética, agora passa a ser tripolar. E neste mundo tripolar você tem dois grandes jogadores, que são os Estados Unidos e China, e a Rússia associada à China, aí transformando e dando uma amplitude maior nessa nova ordem que vai se construindo. Bom, está conosco o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, participando dessa edição especial do nosso Jornal da Manhã. Em instantes voltaremos para a nossa rede de rádios, que nos acompanha por todo o Brasil pela rede Jovem Pan, nessa transmissão especial da Jovem Pan. 7h30 agora. Repita. 7h30. Bom, conosco o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Estamos agora para toda a nossa rede Jovem Pan. Professor, antes de mais uma rodada das perguntas dos nossos comentaristas, eu pergunto o seguinte: a gente estava conversando agora há pouco com o professor Manuel Furriela. É interessante notar que a história das guerras mostra que muitas vezes as guerras começam por causa de governantes que são taxados como malucos. É o caso de Vladimir Putin. Isso tem a ver, ou esse início dessa guerra, não sabemos a dimensão disso, tem a ver com um grau de loucura ou tem um grau realmente de diplomacia? É tudo estudado, é tudo calculado, professor? Uma das coisas que você não pode dizer, Tiago, é que Putin não é frio e calculista, não é? Muita gente diz que, em razão do isolamento que ele fez aí durante a pandemia, muitos entendem que isso possa ter até afetado alguma das ideias dele. Mas o princípio dele, se você pensar do ponto de vista geopolítico, ele ter uma Ucrânia militarizada contra ele não fazia sentido, porque pensa assim, né? A Ucrânia era um lugar onde, durante muito tempo, os russos, né, a União Soviética tinha armas nucleares voltadas para o Ocidente. E, de repente, passados 30 anos, essas armas nucleares agora estão viradas para Moscou. Então, e ele entende que todo aquele processo de expansão da OTAN na direção do leste europeu foi contrária ao acordo de cavalheiros que eles haviam feito justamente no finzinho dos anos 80 e durante o colapso da União Soviética, e havia ali um acordo de cavalheiros de que a OTAN não expandiria. Como isso aconteceu e não houve controle, porque a Rússia entrou num processo de caos, né? Se nós lembrarmos o período Yeltsin, a Rússia veio num declínio, numa desorganização, e o Putin vem e consegue remanejar e controlar algumas das coisas e recuperar muito daquela situação ruim que a Rússia se encontrava. Então, quando a gente vê todo esse cenário, a gente pensa, bem, ele tem aí um quê de imperador, de autoritário, né? Afinal, são 20 anos que ele está no poder e vem se alternando, né, nessa história de colocar, às vezes, o primeiro-ministro como presidente, tudo isso, mas a gente nota que ele tem dado passos no sentido de, pelo menos, manter a estrutura e dar uma relevância global ainda maior para o país que, como eu disse antes, o Barack Obama chamou de potência regional, o que deixou extremamente frustrado o presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin. Mais uma pergunta, Salles? Marcos, se vamos admitir por hipótese que haja realmente uma intervenção de alguns países, ainda que só com fornecimento de armamento ou equipamentos, enfim, à Ucrânia, isso também seria considerado pela Rússia uma intervenção indevida dos outros países ou só apenas se fossem tropas mesmo estrangeiras interferindo? Eu acho, Ricardo, que a essa altura do campeonato ele sabe que a Ucrânia recebeu uma quantidade enorme de armamentos, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido. Um amigo meu que mora na Ucrânia me disse que nas últimas 3 semanas eles receberam mais armamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido que em 30 anos de existência. Então, você fornecer armas é um negócio que acontece nos processos de guerra, justamente porque muitas guerras também viram guerras por procuração, esse tipo de coisa. Mas aqui, o que é importante de entender é que eu não vejo
e isso é importante enfatizar, a vontade política no governo americano de querer participar disso, hein? Porque, veja só, este é um ano eleitoral para o presidente Biden, você tem ali as eleições de meio de mandato, ele tem uma popularidade baixa, esta guerra vai afetar o preço do petróleo e, por consequência, a inflação. Então, esta guerra tem tudo de ruim para o Biden no sentido eleitoral e no sentido da continuidade do seu governo nos próximos 2 anos, que pode, esta guerra e os resultados dela, se mal administrados pelos Estados Unidos, se transformarão num pato manco quase que imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, qualquer guerra serve para aumentar e dar uma injeção de ânimo na popularidade do presidente. Então, esta que é a questão política e como o próprio Biden vai administrar isso. Esse seria, sim, o grande problema se os Estados Unidos entrassem, mas eu não acredito que os norte-americanos terão interesse efetivamente de estar presentes, mandar soldados para esse tipo de conflito. O professor Marcos Vinícius de Freitas, já se despedindo aqui do senhor, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Se o senhor quiser falar uns 30 segundinhos do que esperar a partir de agora, o que o mundo pode viver, o que vai ser decisivo, professor, para que isso tenha uma proporção maior, o que esperamos que não aconteça, o que vai ser decisivo nas próximas horas ou talvez nas próximas semanas, professor? Obrigado mais uma vez pela gentileza. Não, Thiago, eu que agradeço a você e a toda a Jovem Pan pelo convite, mas aqui eu acho importante o seguinte, né? Nós temos que tomar cuidado em todas as medidas, tanto nas sanções para não estrangular, não é? Porque você pode forçar aí que a situação piore ainda mais. Então, eu acho que nesse momento é preciso ter a sabedoria, tirar, né, colocar um pouco o freio para nós justamente não levarmos a uma situação que pode ficar muito pior. Então, são exatamente nesses momentos em que você precisa de sabedoria para analisar de uma forma que nós não tenhamos paixão, mas pensemos que o objetivo, como o próprio padre mencionou, é aí a busca da paz, porque é essencial para que todo mundo tenha uma vida melhor. Obrigado, professor. Até a próxima.